Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO da Impulso e nessa edição eu estou com o Bernardo Carneiro, CTO da IntelliPost. Bernardo, é um prazer falar contigo. A gente se conheceu presencialmente no office da Impulso há um pouco mais de um ano atrás. A gente inclusive conversou um pouco ali no sofá do office ali. Eu queria saber como você está antes da gente começar de fato e de qual cidade você está falando aí nesse mundo remoto. Márcio, obrigado. Parece que foi há pouco tempo atrás, né? Mas já tem um tempinho. Eu me lembro Sim. bastante. Foi um encontro bem interessante com vários CTOs. Eu estou naquela mesma cidade que ele se encontrou. Eu estou no Rio, eu moro no Rio e como a IntelliPost está, a maior parte das pessoas está em São Paulo, eu vou para São Paulo a cada 2 semanas eu estou lá presencialmente. Então tem uma integração bastante forte com o time presencialmente também, mas as pessoas estão espalhadas, em particular na tecnologia, no Brasil todo. Que massa, massa. Eu estou em Anápolis, então não estou no Rio de Janeiro, infelizmente, aí. Cidade maravilhosa, de fato, que todas as vezes que eu vou me encanta. Mas falando um pouquinho aí, olhando para sua carreira, Bernardo, quais que são os principais marcos da sua trajetória, da sua jornada profissional e que você destaca para que você chegasse, né, na posição de CTO da IntelliPost, uma empresa enorme, com inúmeras responsabilidades, times grandes, né? Então, como que foi esses principais marcos aí? Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes foi que eu sempre gostei de software, apesar de eu começar um pouquinho tarde para os padrões né, das pessoas que gostam muito de software. Eu comecei, na verdade, eu morei fora um tempo, depois eu voltei e comecei a programar mesmo. Eu tinha 21 anos. Mas desde muito cedo, eu acho que eu dei sorte de começar a trabalhar. Eu sempre entrei na faculdade, comecei a trabalhar logo depois, e eu sempre fui trabalhar com internet desde o início, né? E eu dei sorte de trabalhar com empresas de tecnologia, de software, assim, bem no início também, isso estou falando em 99. E eu acho que a única empresa que eu trabalhei que não era de tecnologia, de fato, mas eu estava no departamento que era bem de inovação, era a Vivo, né? Então eu trabalhei na Vivo de 2000 a 2004. Eu acho que eu dei a sorte na Vivo na época. Eu tenho que lembrar que nessa época o volume não tinha na internet, né? O volume estava nas telecoms. Então a Vivo, enquanto a internet estava provavelmente centenas de milhares de pessoas no máximo, a Vivo já tinha milhões de usuários, e eu acabei parando na área de atendimento, que era uma área que fazia todo o sistema de atendimento da Vivo, numa época que não tinha quase ferramental nenhum, né? O ferramental que a gente tinha era linguagem de programação. Lembrar que o Java era relativamente novo nessa época. Então eu acho que eu tive a oportunidade de focar muito no usuário. A gente tinha milhões de usuários, mas ir construindo a tecnologia por trás, que era muito interessante para a gente gerar valor cada vez mais rápido. Eu falo, assim, hoje em dia isso é um time que a gente chama de time de plataforma, mas lá a gente foi aprendendo meio que organicamente a fazer isso. E no final, todas as empresas do grupo, né, da Vivo, e tem que lembrar que eu entrei na Vivo, quando a Vivo ainda não era nem Vivo, era Telefônica, estava começando eu começou a usar essas tecnologias que um grupo tinha, que eu trabalhava, criou. Então eu tive a sorte de ter muito usuário para resolver, para ajudar, um time técnico muito bom, e a liderança de autonomia para a gente dar as soluções também. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou na minha carreira, né? Eu era dev, né? Na época a gente chamava de analista de sistemas, hoje eu engenheiro de software, né? Pessoa desenvolvedora. E aí depois de lá para cá eu comecei a entrar em uma empresa de tecnologia, depois da outra. Eu tive a sorte também de trabalhar numa empresa chamada Fast Search, logo depois, que era uma empresa como se fosse o Elasticsearch, uma empresa de busca. Lá no início dos tempos, ela meio que batia de frente com o Google, olha lá, bem atrás. Depois o Google virou o Google, mas essa empresa ela tinha um dos search engines mais reconhecidos do mercado, né? Tanto era que a Microsoft comprou depois. Fiquei um pouquinho nessa transição da Microsoft. Eu queria empreender e depois eu fui empreender. Não consegui viver da minha empresa, mas aprendi um monte. E aí foi quando eu entrei no modo de startup. E aí eu dei sorte também de entrar, eu acho que bem na primeira onda de startup, foi a Peixe Urbano, que era aqui no Rio também, e tinha um time muito conectado com as pessoas do Vale do Silício. Essa cultura de foco no usuário, né, tecnologia como o meio para gerar valor, mas não o fim, não a tecnologia por si só, foi uma cultura que eu aprendi relativamente cedo na minha carreira. E aí, depois disso, eu comecei a fazer isso cada vez mais em escala, já em posições de liderança. Então, meu primeiro time maior foi no Peixe Urbano, que eram uns 30, 40 pessoas na época, que, os moldes atuais, até em número de pessoas não é tão grande, mas na época era um time enorme, não existia time no Brasil desse tamanho. E aí, depois eu fiz parecido na Viva Real, pegando um time bem inicial e depois levando para... Eu entrei, já tem umas 15 pessoas, produto de engenharia, depois a gente foi para umas 200, aí saí lá, fiz a mesma coisa na OLX, ajudei na Loft. Então, a minha carreira tem sido toda assim,
como é que eu consigo pegar um time que ainda não está, foca em muitas vezes no código, em alguns casos, e não tanto no usuário, como é que eu consigo ajudar esse time a usar essa experiência que ela tem, eles têm de codificação, a gerar cada vez mais valor para o usuário e para a empresa. Mas, não, e é uma trajetória importante, e principalmente, Bernardo, você conseguindo delimitar aí essa mudança do mundo de tecnologia, de fato, que as telecoms continuam muito fortes, mas há todo um ambiente pós-2000, 2005 aí, especialmente, onde muito desse fluxo, né, de inovação também ele passa por outros lugares além das telecoms, né? Então, isso não exclui elas do jogo, a gente está usando uma internet aí que muito provavelmente passa por elas, né? Alguma delas aí das maiores, mas a gente tem um nível de inovação, de time de tecnologia, de desenvolvedores que estão também mais distantes dessas empresas em um mundo diverso que a gente está aí pós-2000, né? Especialmente aí. E não, eu acho que o mundo mudou muito. Em particular, o ecossistema especial de startups do Brasil mudou muito, mas nessa época que eu estou falando, onde tinha usuário e até dinheiro para investir, Sim. era em telecom. Eu acho que como toda empresa grande, você tem várias empresas, né? Dentro da mesma empresa. Eu dei sorte de conseguir ter bastante autonomia, né? Para a gente poder gerar valor. Então, a gente fazia frameworks de JavaScript quando nem se falava de Angular. Eu vou entrar até mais atrás. A gente usava frameworks MVC, a gente tinha que criar, porque não existia um framework. Eu me lembro bem da gente lendo os artigos, tendo que implementar, mas não é porque a gente queria implementar. Na verdade, se tiver a tecnologia pronta, eu vou usar, é muito mais rápido. Mas é porque não tinha mesmo. Mas então a gente acabou fazendo a tecnologia que a gente queria usar para andar mais rápido. Se a gente tiver que ficar escrevendo o tempo todo, reinventando a roda o tempo todo, não faz sentido. Então a gente fez por necessidade, e aí depois a gente acabou conseguindo, obviamente, quando a comunidade foi criando um monte de tecnologia, a gente abraçou, porque não tinha sentido a gente competir com isso. Era muito melhor e muito mais numerosa a comunidade do que o time que a gente tinha lá dentro. Perfeito, excelente. E pensando em desafios que você tem hoje dentro da IntelliPush, e talvez até linkando o seu maior desafio, ele pode ser técnico ou não necessariamente técnico, mas que te toca ali, que você tem atuado diariamente, o que você pode destacar aí nessa sua jornada? Você que está há quanto tempo na IntelliPush, basicamente, Bernardo, só me lembrando aí. Eu estou um pouquinho mais de um ano, né? A gente até recentemente mudou o nome para Grupo IntelliPush, que na verdade um pouquinho antes de eu entrar, a gente teve um aporte bem significativo de mais de 100 milhões de reais da Riverwood, e quando a gente teve esse aporte, a gente expandiu as nossas soluções tecnológicas, né? A gente comprou 2 empresas, né? A gente, além do nosso TMS, a gente comprou uma empresa chamada PHQ, que é a maior rede que a gente chama de PUDOs, né? São de pontos de coleta e de entrega do Brasil, e a gente comprou também um software de roteirização que a gente ajuda a otimizar a nossa malha logística, né? E parte do meu desafio é exatamente conseguir fazer com que todos esses times consigam, né? A gente é uma empresa de software, consigam gerar software de uma forma coesa e o mais eficiente possível. Isso parece fácil de falar, mas na prática é bem difícil de fazer. Eu acho que eu estou exatamente nessa jornada. Então, quando eu entrei, a gente ainda tinha uma questão, algumas métricas de engenharia, a gente tinha que trabalhar bastante para garantir que a gente tinha o melhor delivery possível. A gente está trabalhando muito para que a gente tenha cada vez mais foco nos nossos usuários, para melhorar a experiência deles. Então, deixar, né, produto e engenharia, que para mim são 2 lados da mesma moeda, trabalhando muito em conjunto. Isso era uma coisa que a gente não fazia, talvez, tanto no passado. Hoje em dia tem uma parceria muito grande. Então, acho que como é que a gente consegue gerar cada vez mais valor para o usuário, e a tecnologia tem que ajudar a ser um enabler para isso. Perfeito. E você falou aí, acho que 2 pontos bem importantes, que eles tocam o desenvolvimento dos profissionais, assim, que é certamente você como líder na frente da tecnologia na IntelliPush, do grupo, né, IntelliPush, você tem inúmeros desafios, que é desenvolver essas pessoas olhando para que elas olhem para os problemas de usuário e não para os problemas do Gira, apenas, ou do Trello, ou da ferramenta do Asana, que vocês possam usar, e também essa evolução desses times. Você chegou, já existiu um time, e como esse time evoluiu. Como que tem sido esse desenvolvimento desses profissionais, focando especialmente do time de tecnologia, mas acho que se você fica confortável, até passar pela parte de produto também,
porque, como você disse, eu acredito muito nisso, que são os dois lados da mesma moeda. Então não tem como os times estarem distantes ou eles não se conversarem dentro de uma cadeia produtiva de eficiente, de desenvolvimento de um fluxo eficiente de trabalho, né, desenvolvimento de produto. Como que tem sido esse desenvolvimento aí desses profissionais? Assim, eu acho que como tudo na vida é uma jornada, né? Então, eu acho que quando eu entrei, tinha um pedaço que era, a gente tinha que estruturar um pouco mais os times para deixar os objetivos muito claros, né? Eu falo uma coisa que para mim é muito clara hoje em dia, mas eu acho que, às vezes eu vou conversando com algumas lideranças que estão começando, não é tão claro ainda, é o que faz um time, né? Tem várias questões, mas a primeira coisa é você tem que ter um objetivo em comum. As pessoas têm que ter um projeto em comum e ter um objetivo que eles vão perseguir. E isso vai se desdobrando. Eu falo que numa organização isso é uma árvore, né? Começa com o time executivo, e aí o time executivo dá um direcionamento, né? Vem de CEO, e depois eu, enquanto líder de tecnologia, junto com o produto, temos que bolar uma estratégia, entregar isso para os times e dar o máximo de autonomia dentro daqueles contextos para eles poderem andar super rápido, né? Porque é assim que a gente gera muito mais valor. De novo, isso é super fácil de falar, mas na prática não é tão fácil. Então, como é que a gente gera alinhamento, né, com autonomia? Então, a gente tem que trabalhar. As pessoas, isso até é muito comum na engenharia, as pessoas focarem muito no que a gente chama de output, mas coisas que você tem que fazer, e às vezes não necessariamente as coisas, elas são aquilo que vai gerar o melhor resultado para o usuário, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu posso escrever um monte de código, mas se eu escrevo um código que não gera valor nenhum para o usuário, na verdade eu só perdi tempo e dinheiro, né? Então não foi um bom investimento. Então a gente aqui o que está fazendo é tentando conectar as pessoas, né, da engenharia e de produto nos problemas do usuário de fato. E tem vários problemas. Então como é que você gera eficiência de custos dentro da AWS? Por quê? Porque isso é super importante para a gente manter. Eu falo, às vezes eu uso muita analogia da casa das pessoas que fica mais fácil. Mas se você, por exemplo, não gasta bem ou gasta muito mais no seu aluguel que você deveria, isso não é sustentável. No longo prazo, você não vai conseguir ter seu sonho, você não vai conseguir gerenciar bem a sua família. Numa empresa não é muito diferente, né? Numa empresa é parecido. Então, eu tenho que conseguir usar bem o dinheiro da empresa, porque esse dinheiro também, de alguma maneira, é meu. Esse é um dos exemplos. Outras coisas, eu tenho que garantir que o meu produto esteja gerando valor para o usuário final. Será que eu estou conseguindo? A gente que é uma plataforma de logística, será que eu estou conseguindo fazer com que o meu cliente venda mais? Será que eu estou conseguindo fazer que a cooperação do meu cliente seja mais eficiente? Então, isso não estava tão claro aqui, hoje em dia é bem mais claro, e a gente está começando a levar isso para os nossos clientes, né? Então, tem todo um roadmap que a gente tem de futuro. Eu acho que, recentemente, a gente entrou um CPO no grupo também. A gente tem investido bastante em executivos sêniores do mercado. Então, há pouco tempo entrou o Eduardo Tuller, que ele foi CEO da Cato, ele foi antes de engenharia da Log, ele foi do Google anteriormente. Então, a gente está atuando bastante, né? Ele capitaneia a visão e eu ajudo a construir essa visão junto com ele, para que a gente possa cada vez mais dar missões mais amplas para os times, e os times conseguem andar de uma forma, né, bastante autônoma. Eu falo que o nosso papel, eu acho, como liderança, é apontar a direção e meio que abrir o espaço, sabe? Criar uma autobahn onde as pessoas consigam andar o mais rápido possível. Perfeito, perfeito. E acho que isso contrasta muito com, acho que o dia a dia de que talvez a gente possa olhar para o passado ou para outras lideranças, que a gente acaba prendendo tanto as pessoas em várias distrações, indicadores e tarefas que tarefas que todos nós precisamos ter diariamente, mas que algumas acabam nos distraindo dos outcomes mesmo, né? Dos resultados em si que a gente precisa alcançar, de tanta, talvez, lentes ali que nós vamos colocando e deixando a visão turva mesmo do time de operação, do nosso time de desenvolvimento. Eu gosto muito da sua fala de apontar a direção, e isso, como você já disse 2 vezes aí, é muito simples falar, mas é um trabalho periódico e ir removendo as distrações ou removendo o que impede as pessoas de executarem e de caminharem para aquela direção, né? E aí a gente está falando de evolução de time, de formação de time, de possível desligamento se for necessário. Então, por mais que a gente possa resumir em 2, 3 frases, não significa que são em 2, 3 ações diárias ali ou semanais, né? É uma jornada, né, de trabalho nesse desenvolvimento desse time de produto, desse time de desenvolvimento, né? Exatamente. Tem um livro que eu gosto, até olho para cima, está aqui na estante dos livros que eu gosto, vira tipo um quadro, sabe? Eu pego ele, tem até um autógrafo dele, e o título é bem interessante, que é The Messy Middle, né? Que
eu acho que a questão é exatamente o meio, porque você tem, eu tenho às vezes a visão muito líder, né? Algumas lideranças têm a visão muito clara e você vai ajustando, você sabe mais ou menos onde você está, mas o problema está no meio. E você tem que ir ajustando. É como você ajusta o mais rápido possível, você consegue corrigir o curso e cada vez andando mais rápido. Você sozinho já é difícil fazer isso. Imagina você fazer com, sei lá, a gente agora, 350 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, olhando nessa mesma direção, num período de tempo grande, porque você tem que fazer isso num período de tempo maior. Ninguém consegue nada maior para amanhã. É uma maratona. Então, isso que gera dificuldade, né? Então, e a gente sabe, são relações humanas, a gente conseguir fazer todo mundo motivado. Às vezes, nem todo mundo está vendo a mesma coisa. Então, você conseguir guiar as pessoas nessa direção e ter essa perseverança é complexo. Mas eu acho que, por outro lado, é muito gratificante também, né? Porque quando você vê... Eu acho que uma das coisas que me motiva é quando eu vejo pequenas vitórias do próprio time. E quando eu vejo as pessoas se sentindo realizadas com pequenas coisas. Então, uma coisa que é boba, assim, a gente estava falando mais de algumas métricas de engenharia, mas quando eu entrei aqui, a gente não tinha algumas medidas muito claras sobre até disponibilidade, em alguns casos, como você mede incidentes, MTTR, essas coisas não eram tão claras. E eu vi que algumas pessoas, aquilo incomodava, elas mediam manualmente, mas elas não entendiam muito por que elas estavam fazendo aquilo. E a gente começou a fazer meio um gabarito mesmo de pessoas medindo alguma coisa, e quando elas começaram a priorizar baseado naquilo, então, por exemplo, tinha um monte de problema para resolver de disponibilidade, são várias APIs que a gente podia melhorar. Cara, por onde que eu começo? E aí as pessoas começaram a ver o que eu juntar potenciais reclamações dos usuários com a disponibilidade mais baixa, então eu consigo saber qual é a disponibilidade, eu consigo saber aonde que o usuário está sofrendo um pouco mais, então vou priorizar por isso. E quando eles fizeram isso, eles perceberam que eles estavam priorizando bem, eles foram lá e resolveram o problema, o usuário ficou feliz, isso gerou um efeito gratificante deles mesmos. E isso vai retroalimentando as pessoas. Então, e assim, eu consigo ver, a vantagem de você estar um pouquinho mais velho, é que eu consigo contar as inúmeras vezes que eu vi isso. Eu acho que você criar um ambiente onde as pessoas consigam contribuir e gerar valor, faz com que elas fiquem cada vez mais felizes, e isso fica para a sua vida inteira, sabe? Então é uma coisa gratificante. De alguma maneira, assim, eu acho que o nosso papel tem um pouco de professor ou professora também, sabe? Sem dúvida. Ajudar as pessoas a fazer aquilo que você que já fez muitas vezes, já sabe fazer um pouco. Então, acho que esse papel, como é que você treina as outras pessoas para que elas possam fazer aquilo muito bem, é muito, muito gratificante também. Bacana. Isso assim, você já falou de várias métricas, eu gosto muito, particularmente assim, e você inclusive já citou algumas delas, eu gosto muito de olhar desde o fluxo de desenvolvimento e ter métricas ali que embasem, né, as priorizações, as mudanças, identificar gargalos, correções ali e tudo mais, e muito dessas métricas hoje, apesar, e assim, também ligando a um ponto que você cita de a liderança apontar, mostrar o norte, acho que tem muita relação com OKRs. Não só o OKR em si, mas os próprios indicadores, os KPIs lá, né? Apesar de a gente estar falando e recentemente aí, se a gente olhar, isso não é algo novo, a gente está falando de OKRs aí, antes da década de 90 já se falava muito disso, mas recentemente a gente teve uma chuva de críticas em relação a OKRs e no meu julgamento é muito pela má implementação ou por acreditar que implementar OKRs, ter uma planilha ou usar qualquer ferramenta de OKRs vai transformar naturalmente se as OKRs não for boas, né? Se os key results lá, eles não forem voltados para resultados no lugar de esforço simplesmente. A gente já falou um pouquinho, inclusive off aqui, um pouquinho de OKRs, eu queria saber como que eles têm ajudado os seus times. Você já falou um pouquinho das métricas que ajudam a priorizar e como as OKRs como um todo aí ajudam diariamente, periodicamente aí os seus times. Então, eu acho que primeiro assim, eu acho que o OKR é uma ferramenta, eu gosto da ferramenta, é simples, mas eu acho que tem várias outras formas. Por exemplo, se você for olhar a Amazon, e não sou nenhum grande especialista em Amazon, mas o nosso CEO é ex-Amazon, por exemplo, a forma como eles fazem é um pouquinho diferente, mas na prática é parecido. O que quer dizer com isso? Você mede algumas coisas e aquilo que você quer melhorar significativamente, você cria um objetivo para aquilo.
aquilo. Então, o OKR nada mais é né, você olha para o KPI que você tem, para uma métrica, e você fala, pô, isso aqui eu posso melhorar muito. Então, vou dar um exemplo recente. É natural, quando você cresce muito rápido, às vezes você corta algumas etapas. Então, o que a gente percebeu é que a gente estava com um custo de infra, por exemplo, maior do que a gente gostaria. Tá? E aí, o que a gente fez? A gente falou, como é que eu sei que eu estou maior mesmo? Então, você não tem que comparar, eu acho, nem sempre com você, porque você pode cometer o auto-engano, né? Então, a gente começou a olhar algumas referências de mercado. A gente viu, realmente, ó, comparando com o estágio de empresa que eu estou, com a receita que a gente está, a gente podia melhorar um pouco. Tá? A gente queria um bom baseline, para a empresa SaaS, é você gastar do seu MRR, né, na sua receita recorrente mensal, em torno de 10%. Tá? Eu até vou agradecer aqui publicamente isso, um grupo de CTOs, até que foi onde a gente conheceu. Eu queria um benchmark, eles me deram um benchmark lá, foi bem interessante, eu uso esse benchmark bastante hoje, então eu queria agradecer o Bruno da Rivendell que mandou esse benchmark, e o Jean também que proporcionou isso. Tá? E aí o que aconteceu é que a gente olhou o benchmark e falou que a gente está um pouco abaixo do que a gente gostaria de estar. Então, o que a gente vai fazer? Aí foi exatamente aquele exemplo do outcome e autonomia para o time. Gente, pediu, né, o diretor do time do TMS, que falou assim, Eric, o nome dele é Eric, falei, Eric, vamos olhar, o benchmark é esse, ele pediu ajuda de outro diretor do Cris, falou, vocês podem dar uma olhada nisso aqui e ver como é que a gente faz? A gente parece estar mal em relação a esse benchmark. Eles foram achando várias possibilidades, eles foram priorizando um monte de coisa. Tinha coisa que economizava, sei lá, 10 mil reais, tinha coisa que economizava R$1.000. Foram priorizando tudo, e a gente começou a atacar. Hoje em dia a gente baixou em 5%. Dentro desse benchmark, a gente agora está em linha com o que a gente esperava. Então foi exatamente por exemplo disso. Era o que a gente acredita que a gente pode ser mais eficiente no uso de cultura. Como é que eu meço isso? Eu comparei com uma empresa boa do mercado, eu achei que eu não estava ainda naquele patamar, então não é um KPI. Vamos melhorar essas coisas. E a gente botou para melhorar, foi até relativamente rápido, em um trimestre e meio a gente conseguiu melhorar significativamente. Isso foi bom para todo mundo, né? Então a gente conseguiu se tornar mais eficiente, as pessoas, e foi um treinamento bom para as pessoas como lidar com outcome, né? Então foi ótimo. Isso, no dia a dia da gente, a gente consigo trazer vários exemplos desses. A mesma coisa foi como a gente resolve alguns problemas dos nossos usuários, né? Tinha times aqui que estavam ótimos, tinha time que ainda não estavam lá. Então a gente falou, o que é um bom benchmark do MTT, que é a métrica que mede isso? Isso é até 1 hora, mais ou menos, a gente devia resolver o problema. Eventualmente, vão acontecer problemas, isso é natural, né? Não tem nenhum ambiente, eu já trabalhei em ambientes menores, ambientes maiores, que você não tem nenhum incidente. Isso é difícil. Mas o que a gente quer fazer é resolver aquele problema, aquele incidente o mais rápido possível. Mesma coisa, qual o MTDR desejado, qual é o MTDR que a gente quer ir, e vamos trabalhar em cima disso. Eu não sabia quais eram as causas raízes daquilo. Na verdade, eu sabia aonde que a gente estava, e eu sabia onde que a gente deveria estar. E eu entreguei essa missão para o time. E aí o time tem espaço. Isso é uma coisa que eu acho que é importante também. Eu acho que é importante não confundir autonomia com anarquia, é uma coisa muito comum. Anarquia é eu fazer o que eu quero. Ou seja, a empresa está falando, a liderança falou, a gente tem que focar em custo. E aí eu vou focar em outra coisa qualquer. Isso é mais anárquico, né? Não faz sentido. A gente tem que confiar que a liderança está apontando um bom caminho para a gente. Obviamente a gente tem que perguntar, tem que debater, mas tem que uma hora que a gente decide, vamos, né? E aí quando a gente decidiu eu tenho que ter espaço e as ferramentas para poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, nesse caso, eu não dei solução nenhuma, eu até contribuí em alguns casos com alguns debates, mas eu não tinha nenhum contexto. Quem deu todas as soluções tinha uma coisa simples. A gente está gerenciando mal as chaves do nosso FTP na AWS. Vamos melhorar isso? Vamos. Beleza, eles foram lá, a gente economizou X quando a gente fez isso. Tinha outras questões. Tem uma ferramenta, a gente usava uma ferramenta de busca, mas a gente percebeu que o New Relic, por exemplo, que era outra ferramenta que a gente utilizava, era um use case muito parecido e a gente ainda ganhava outra coisa ali. Vamos parar de usar aquela, vamos mover para cá. Mas os times, tem um monte de time que não sabe. Então vamos treinar um time. Todas essas soluções, quem deu não fui eu. Que bom, porque as melhores ideias não vão vir sempre na minha cabeça, a maior parte das vezes não vem, e 2, não escala isso. Então, assim, quanto mais você consegue delegar para o time, mas garantir que eles estão alinhados, e você consegue também saber se a gente estiver saindo do trilho, a gente consegue ajudar a voltar, melhor. E eu acho que o segredo é como é que você faz isso em escala. Cara, eu acho que é impossível dizer que o OKR não funciona. Tem empresas gigantescas, Google, por exemplo, que usa essa ferramenta. Então, eu acho que é menos o se funciona ou não, e mais o como funciona,
E também, eu acho que não tem uma varia mágica. Então, por exemplo, eu usava, na época do peixe urbano, eu meio que intuitivamente usava uma coisa muito parecida com o OKR, que eu não chamava de OKR. Eu tinha um objetivo que eu queria atingir e tinha uma métrica que eu queria sensibilizar. O que é isso? OKR. Mas as pessoas, às vezes, se prendem muito Na no detalhe. metodologia em si, né? No detalhe ali, que Esse querendo KPI, implementar full ali um framework. exatamente, é isso. Então, acho que, cara, eu não sou muito radical nisso aí. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Você tem que conseguir se adaptar e focar. Mas o que é para mim é simples, um objetivo que faz sentido para o negócio e uma métrica que eu quero sensibilizar profundamente. E E aí, eu gosto disso. Sabe por quê? Que está muito alinhado com o que você falou, Bernardo, de apontar para onde nós temos que onde nós temos que ir, o norte. Eu acho que as OKRs elas proporcionam isso de uma forma muito simples. Qualquer pessoa que olhar aquela planilha, aquela ferramenta, aquele doc ali, ele consegue ver que não há coisa mais importante do que aqueles 3 itens ali. Não há um indicador mais importante do que aqueles 3 itens. Aqueles itens a gente tem um ponto X, onde nós estamos, tem um ponto Y, que é onde nós queremos estar, dentro daquele espaço de tempo que pode ser 3 meses, 6 meses, um ano, o que for. Então, acho que a gente não precisa também muito além disso, né? A gente pode construir de acordo com a organização inteira, com a árvore de OKRs e tudo mais, mas no final das contas, gosto muito, é apontar o norte para o seu time, para a sua organização, e os key results, eles são fáceis de ler, né? Então, você consegue numa frase falar assim, ó, eu quero diminuir disso para isso, eu quero aumentar disso para isso, eu quero chegar de ponto X ao ponto Y. Então, qualquer pessoa, sendo um designer, um dev, um analista de dados, um QA, um agile coach, ele vai olhar para aquilo ali e ele consegue ver o que toca ele, o que não toca ele, onde ele pode agir, e aí ele chegar no caminho, as ações dele vão ser as do dia a dia, né? O designer vai cooperar na forma dele, o desenvolvedor back-end da forma dele ali, construindo um API corrigindo, melhorando e priorizando os itens, né? O PM contribuindo e tudo mais, né? Não sei se eu estou discordando de você, mas que não, acho que ele está no mesmo caminho. Não, acho que é isso. Eu acho que assim, outra coisa que eu acho que é importante no OKR é que eu acho que às vezes as pessoas criam objetivos que não são muito conectados no problema real que você quer resolver. Então, daqui a pouco o pessoal vai fazer até um meme aqui que eu fico falando o tempo todo, mas qual é o problema? Qual é o problema? Não é qual o problema que você quer resolver? Isso que eu quero dizer. Às vezes a gente parte muito rápido para a solução, mas esquece o problema. Então, empresas em momentos diferentes têm soluções diferentes que você tem que usar. Então, imagina um exemplo assim, é muito comum, um erro muito comum, já cometi esse erro em alguns meus times mais do que ninguém. Faz sentido você medir o processo de delivery inteiro? Claro, mas não dá para você tentar implementar todas as métricas do Accelerate, por exemplo, da noite para o dia, porque não vai funcionar. Certo. Até porque as pessoas não aprendem tão rápido assim. Então, eu acho que é melhor você foca em uma ou duas que são super importantes, e aí depois que o time tiver controle sobre isso, tiver tudo tranquilo, aí você bota uma nova coisa. E aí você vai botando novas métricas. A gente aqui fez assim, fiz antes. Eu me lembro o primeiro lugar que eu aprendi a fazer isso, e depois eu errei de novo em outro lugar. Foi na OLX, a gente me lembra que a empresa cresceu muito, né, de muitos usuários, e a gente começou a ter alguns problemas de performance, o que é natural, eu já vi diversas empresas acontecendo isso. E a gente, naquela época, a gente botou, né, na época chamava uptime, hoje chama disponibilidade, como uma métrica core da empresa. Esse era um indicador que a gente queria sensibilizar na empresa como um todo. A gente reportava em reunião de resultado mensal, até durante um certo tempo. A gente só focou nessa. Quando essa estava boa e os times já estavam melhor e tal, a gente começou a falar, não, eu realmente podia melhorar no meu processo de desenvolvimento de software. Então, vamos medir o cycle time, a gente pode chamar o lead time for change, vamos medir nossa velocidade de desenvolvimento. Quanto tempo que eu demoro desde que eu decidi que vou fazer aquilo até aquilo bater em produção? Mas depois, né? O meu processo de desenvolvimento era super ágil lá atrás? Não, eu sabia que não era. Mas não era o primeiro problema que eu precisava resolver. E, às vezes, quando você quer medir tudo, é para você conseguir ganhar em escala. Mas uma pessoa mais experiente sabe qual o time que está funcionando melhor e que não está funcionando. Se o usuário está reclamando com problema de produção, não precisa dizer que você está com problema de disponibilidade. Você já sabe disso. Então, isso também, assim,
eu acho que uma dica boa se você não tem a medida perfeita, e a maior parte das vezes você não tem outros sinais no ambiente que você consegue capturar para conseguir tomar algumas decisões também, né? Então, por exemplo, teve lugares que eu já fui que eu cheguei no time de engenharia e o time de engenharia falava, ó, a gente não tem problema nenhum de disponibilidade, tá? Aí eu fui lá e perguntei time de operações. A visão do time de operações era um pouco diferente. Então, isso também acontece. Eu acho que é importante para a liderança olhar por diversos ativos, né? Colocar o chapéu de vários stakeholders diferentes e aí depois tomar a decisão. Porque aí você consegue tomar uma decisão mais informada. Tem um vídeo muito bom do Ben Howard, ele está no Y Combinator, eu acho que isso vale ter para todo mundo, que ele faz até uma piada, né? Ele tinha escrito um livro de não sei quantas mil páginas de management e pediram para ele falar 1 hora sobre isso. Ele falou, vou ensinar um conceito só. E o conceito que ele ensinou foi como que olhar por diversos ativos. Parece uma coisa super fácil, mas é muito comum a gente olhar só muitas vezes pela nossa perspectiva. Então a engenharia às vezes olha muito pela perspectiva da engenharia, aí às vezes produto, em alguns casos olha só pela perspectiva do produto, aí a operações olha só pela perspectiva de operações, mas na prática a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto para a gente gerar valor para o usuário e para a empresa. De novo, super simples falar, super difícil fazer. Boa. Não, e a gente vai deixar já citou duas referências aí. Vamos deixar o link. Se você está assistindo no YouTube, você já viu esses links. Se você está aí no Spotify, em algum streamer de áudio aí, tá na descrição desse episódio. Mas bacana, Bernardo. E pensando em cases aí, você falou numa jornada aí de década de 90 para cá. O que não vai de faltar é cases de desenvolvimento desses profissionais que olham, para que eles olhem para onde deve ser olhado, para que eles priorizem o que deve ser priorizado. Quais cases aí você separou aí para a gente de sucesso nessa parte de desenvolvimento de profissionais tech? Então, isso é uma coisa engraçada. Eu acho que... E é difícil citar uma ou outra pessoa, porque, enfim, as pessoas podem ficar felizes ou chateadas. Mas, então, no fundo, assim, eu acho que eu tive a sorte de trabalhar com muita gente boa ao longo da minha carreira. Então, assim, uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, se eu pegar a boa parte das pessoas que trabalhou comigo na OLX, e algumas pessoas depois na Loft, até no Pay, eles são, hoje em dia, e em muitos casos, eles ocuparam a posição depois que eu saí, e estão lá até hoje fazendo um excelente trabalho. Então, eu acho que uma das coisas que eu falo sempre, eu acho que o melhor produto que um líder pode fazer é o seu próprio time, sabe? Então, se você consegue deixar um pouquinho de você, algum aprendizado, obviamente você aprende um monte com as pessoas também. Assim, hoje em dia eu aprendo muito mais tecnologia com o time que em outras fontes, né? Isso é uma coisa muito interessante. Mas se você puder deixar um pouquinho dessa semente desse ambiente, você é como se você estivesse ajudando a melhorar, né, o mundo um pouquinho de cada vez. Então, assim, um orgulho que eu tenho é se eu olhar para todo mundo que reportava para mim na OLX, diretamente, hoje em dia é CTO de uma empresa. Muitas empresas grandes. O próprio CTO da OLX atualmente um amigo muito querido, que é o Raul, tá lá, ele assumiu o meu papel, tá lá até hoje fazendo um excelente trabalho, há anos já. Eu acho que uma pessoa que eu gosto muito é o Guilherme Cine, do Will Bank hoje em dia também trabalhou na OLX, o Namik, que está na Fluence Academy. Então, tem muitas pessoas muito boas. Tem gente em posições de, sei lá, eu acho que várias dessas empresas grandes, vejo, tem muita gente no iFood também, tinha gente no Nubank. Então, eu acho legal de ter oportunidade de ter ajudado na formação, obviamente não nada sozinho, mas ajudar na formação de várias pessoas que estão nas principais empresas de tecnologia do Brasil. Perfeito, perfeito. E tem algumas dicas aí que você deu, que você ainda dá, para profissionais que estejam se aproximando aí da posição de liderança? Acho que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo são CTOs e tech leads, mas também tem desenvolvedores aí, designers, PMs aí, que estão se aproximando cada vez mais de posições de liderança. Você tem algumas dicas aí para eles? Na verdade, eu tenho duas. Eu tenho uma, assim, eu acho que é uma escolha, mas não é a única escolha. Essa é a primeira coisa, porque eu acho que às vezes, eu acho que em particular no Brasil, isso é uma coisa que eu confesso que me deixa um pouco triste, que as pessoas acham que o caminho para você subir na empresa é através de uma posição de liderança. Não necessariamente. Eu acho que tem excelentes pessoas técnicas e tem um potencial gigantesco. Acho que, sim, à medida que você vai subindo, né, os nomes que te dão hoje são staff, principal, você tem que, de alguma maneira, que
se desenvolver em comunicação, ou seja, você se multiplica através dos outros, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando uma frase muito interessante, que era falando, tem aquele mito do 10x Engineer, né? E as pessoas, a moça falou assim, ó, eu acho que o 10x Engineer de verdade é aquela pessoa que consegue se multiplicar através dos outros. Então eu sou um 1x, mas eu ajudo outras 9 pessoas a multiplicar, né, a gerar valor e com isso elas se tornam 10x. Então eu acho que, né, o 10x Engineer é a melhor professor ou o melhor professor de engenharia possível, mas é um caminho. Quando você fala de liderança, eu acho que você tem que gostar de pessoa, né? Acho que é super importante porque você vai estar lidando o tempo todo com elas. Acho que, e tem umas frases que eu vejo, por exemplo, tem outro livro que eu gosto muito, um livro fininho, que é o do High Output Management. Por exemplo, tem muita gente que reclama de reunião, eu mesmo já reclamei em alguns momentos. Obviamente você precisa ter o seu tempo para você mesmo, mas o meio onde um líder opera é conversando com outras pessoas. Então, reunião é parte do dia a dia da gente. Não adianta eu reclamar na reunião. Eu posso reclamar que aquela reunião não foi efetiva, nem foi longa. Tentar melhorar, mudar, como é que eu ajudo. Obviamente, eu preciso de um tempo para ter o meu pensamento crítico também, né? Mas eu preciso... eu tenho que entender que aquilo é parte do meu trabalho. E outra coisa, como é que eu consigo me melhorar ao longo do tempo, ajudando as outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa também... Eu vejo muita gente, às vezes, querendo crescer muito rápido né, e o pessoal fala, às vezes, sendo até mais um taker do que um giver, sabe? Eu acho que quanto mais você dá para as outras pessoas, quanto mais você doa, de alguma maneira, aquilo gera o seu crescimento também. Então, é impressionante como né, o tempo vai passando e você vai reencontrando as pessoas ao longo da sua vida e você é um pouco diferente também, mas eu acho que é importante, principalmente para quem lida com pessoas, para lembrar disso, né, que a gente é melhor quando a gente está em grupo. Na verdade, o líder é o guia, né, de alguma maneira. E ele é guia de um grupo, né? Não é guia dele mesmo, simplesmente. Faz muito sentido. E assim, você já me listou talvez quatro conteúdos aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, mas tem mais algum conteúdo que você que está sempre à sua mesa aí, que está próximo de você e que faz sentido para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Então, eu acho que eu também, hoje em dia eu acostumei, né? Eu leio muito no Kindle, eu falo, quando eu gosto muito do livro, aquilo que eu falei antes para você, eu compro o livro. Então, por exemplo, um dos livros que eu acho, na verdade, para mim, são manuais, quem quer criar produtos de tecnologia, né, com o uso da tecnologia, são os livros do Mark Kagan. Inclusive, ele vai estar no Brasil aqui, em particular no Rio, na semana que vem, vai ter um treinamento que a gente chama Transformers. Eu nem sei como é que vai ser, mas eu vou comparecer para aprender um pouco também. Então, ele tem livros que são ótimos, né? Então, na verdade, ele está lançando o 4º agora, eu já li 3 que ele lançou, que é o Inspired, o Loved e o Empowered, são livros que eu acho que são bem interessantes, né? Tem um livro que eu li há pouco tempo, que chama Discovery Techniques, da Teresa Torres, né? Que eu acho que é muito bom também. É bem simples, mas ele é bem prático e ajuda você a fazer... ajustar coisas simples. E uma coisa que eu sempre que eu gosto de ler, eu acho que isso é uma outra coisa que é importante para a liderança de pessoas também, é não focar só no conteúdo, né, vou chamar de técnico aqui, mas conteúdo técnico para pessoas, para a liderança de pessoas, tem a ver com pessoas também. Então, um cara que eu comecei a ler há muito tempo atrás, chama Dan Ariely, então ele tem vários livros sobre economia comportamental. Então, eu acho que é bem interessante olhar isso, e aí com ele tem toda uma gama de livros nessa área que é bem interessante. Boa. Não, perfeito. Quem está nos vendo aí já viu que apareceram vários links aí na tela, todos ali para Amazon, seja para o seu Kindle, seja para você pedir e chegar em casa. Bacana, tem muita coisa. Eu tenho conversado, Bernardo, com muitas pessoas aqui no podcast e eu tenho falado que eu tenho ganhado um backlog. Por mais que alguns eu já tenha lido, outros não, mas sempre o meu backlog está aumentando, porque por mais que as pessoas 3, 4 livros, eu já li, 2 eu já tenho lido, mas eu sempre ganho mais 2 e necessariamente eu nunca tenho conseguido matar esses 2 até o próximo intervalo, né? Até o próximo episódio. Mas bacana, e o bom é que a gente está criando o nosso acervo aqui de indicações com as tagzinhas aqui de quem está indicando. Então, grato aí pelas suas indicações que são preciosíssimas. E como as pessoas te encontram nas redes sociais, Bernardo? Assim, eu não sou nem o cara de tantas redes sociais, eu acho que a rede social que eu estou mais ativo, assim, eu estou sempre consumindo conteúdo no LinkedIn, né? Então eu acho que quem quiser entrar em contato lá, fica à vontade. Eu tenho tentado
confesso que eu não estou muito diligente com isso, mas eu tenho tentado voltar a escrever. Então, recentemente eu publiquei de novo um artigo até sobre transformação digital inspirado num artigo que eu fiz na época do LX. Agora eu estou escrevendo um até sobre time Gelling, que a gente fala, ou seja, como é que você faz o time ficar mais coeso e conseguir andar junto. Parece fácil de novo, mas não é. Mas uma coisa que eu queria conectar, se você me permite, na questão do conteúdo também, claro. É que eu acho que uma das dicas mais importantes, eu sempre falo assim, ninguém aprende a pilotar avião lendo o manual do Boeing, sabe? Então, assim, eu acho que é importante, assim, juntar o conteúdo. Eu adoro, né? Você viu, eu sou um cara que gosta bastante de ler, mas eu gosto bastante da prática também. Então, eu acho que troca, o importante é você conseguir juntar as duas coisas. Porque, e eu acho que a gente aprende, né? Acho não, tenho certeza, mas a gente aprende muito observando. Então, se você puder estar junto de pessoas que sabem fazer alguma coisa que você quer, isso é super importante. Então, porque você observando, a gente aprende muito. Então, eu acho que isso é uma boa dica. Então, isso mesmo, o Mark Kagan é uma pessoa que tá há muito tempo fazendo isso. Toda vez que tudo que ele fala é engraçado. Sabe? Aquela pessoa que fala, cara, às vezes eu não vejo naquele momento, eu falo, pô, esse cara tem razão. Toda vez que ele vem falar, eu tento observar, porque, cara, eu falei, pode ser que ele vá falar 99% das coisas que eu já saiba, mas aquele 1% que ele falou que eu não sei, vai gerar uma sementinha para o futuro. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Se cercar de pessoas que possam te ajudar a crescer também. Eu gosto muito disso. Eu escrevi isso em alguma edição da minha newsletter, que eu tenho postado todas as quartas-feiras, assim, uma confiança radical, muito em torno do livro de empatia assertiva, que eu acredito muito na liderança, mas que você ter mentores, você estar próximo de pessoas que estão em lugares que você ou queira estar, ou que passaram por experiências que você está passando, acho que isso agrega e muito, de uma forma muito mais rápida, é fácil você assimilar esses conceitos do que um livro. Acho que o livro, e eu sou também apaixonado, aprendi a ler depois de adulto, infelizmente, mas tenho conseguido ler bastante, mas ele dá uma visão completa, muitas vezes, de algo, mas que você precisa assimilar e talvez você não tenha nem aquela oportunidade na semana que vem para praticar aquilo, para ver se você entendeu de fato. E o dia a dia, as conversas, os one-on-ones, as mentorias, ou até mesmo feedbacks, ou tá numa reunião que você assim, aprendi isso, como comunico dessa forma, como me interfiro dessa forma, né? Então, estar próximo de pessoas que você admira e que você quer aprender, acho que é o melhor caminho, é o caminho mais rápido, sem dúvida nenhuma, para a gente sim ver como que a gente age, como que a gente assimila algumas situações, seja críticas ou não. Então, gosto demais, apesar de curtir bastante os livros também. Então, você está no LinkedIn, eu li, inclusive, esse último post, esse último artigo seu, na verdade, que é uma reescrita, né, de alguns anos atrás. Então, vou ficar ansioso aí pela seu próximo post aí, que você já se comprometeu aqui em público a postar aí. Agora que eu vou botar uma pressãozinha, que bom, né? É bom que eu precisava disso. Estou tentando, assim, entre 5 e 6 da manhã conseguir fazer. Excelente, verdade. Eu queria te agradecer mesmo por esse papo. Nossas conversas off foram boas, muito boas também. E eu tenho certeza que quem puder ouvir, quem chegou até aqui, ele está muito grato, acho que pela sua partilha. A gente falou aqui desde liderança de times, de produto, de desenvolvimento, de OKR, de métricas, da capacidade do líder, né, de levar essas pessoas aonde a empresa, a organização precisa. E eu tenho certeza que tem muito conteúdo a partir da sua fala, a partir da sua experiência. Eu que agradeço, Márcio. O que eu puder ajudar sempre, qualquer pessoa particular nesse tema é de muito interesse. Então, só falar. Perfeito. Bacana. Obrigado também a todos que nos ouviram até aqui. Se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas na plataforma que estão escutando, certamente esse conteúdo do Bernardo, esse conteúdo da Impulso, ele vai alcançar ainda mais pessoas. É isso, pessoal. Até a próxima edição do High Tech.